Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje é um vídeo um pouquinho mais detalhado do que os que eu gravei para as outras redes sociais, falando sobre como a nossa secreção vaginal muda ao longo do ciclo menstrual e como saber se isso está sendo normal ou é alguma alteração, algum corrimento. Bom, antes de eu começar a falar sobre esse tema que deu bastante repercussão nas outras redes, eu vou pedir para você já deixar um like aqui no vídeo que me ajuda muito na divulgação do canal e se inscrever aqui e ativar o sininho, que daí você sempre fica sabendo dos novos vídeos que eu tô lançando. E se quiserem, me sigam nas outras redes sociais, no Instagram e agora também no TikTok, em que eu posto conteúdos exclusivos para cada uma dessas redes e é um contato um pouquinho mais diário, assim, né, do que aqui no YouTube. Bom, então eu quero falar hoje sobre como que a secreção vaginal que as mulheres têm pode ser de características diferentes nas diferentes fases do ciclo menstrual e quais são essas características, né? E como você vai saber se a sua secreção tá normal ou não. Para começar a falar disso, eu preciso falar que tudo que eu vou falar nesse vídeo sobre ciclo menstrual é para pessoas que não estão usando hormônios. Quando a gente toma pílula, você bloqueia o seu ciclo menstrual. Mesmo os outros métodos hormonais, como os DIUs hormonais, eles também alteram a característica da secreção vaginal e dos seus hormônios. Então, o que eu tô falando aqui sobre ciclo menstrual, sobre diferentes variações hormonais no ciclo, só serve, né, para quem não está usando hormônios e vai apresentar, portanto, o ciclo menstrual natural e as suas variações de secreções naturais também aí ao longo do mês, ao longo de um ciclo menstrual. E outra coisa importante também é falar que a vagina de mulheres que estão na fase da menacme da vida, que é entre a primeira menstruação e até a menopausa, ou seja, quem menstrua, não tem a vagina seca. O normal é você sempre ter uma certa secreção na sua calcinha e na sua vagina se você colocar o dedo lá dentro e for olhar essa secreção. É muito comum pessoas procurarem médicos e virem no consultório ou procurarem na internet por que a calcinha tá manchada, por que tem esse corrimento. Mas na verdade vocês vão ver que eu vou falar aqui o termo conteúdo vaginal, porque conteúdo vaginal é essa secreção vaginal normal que deve estar acontecendo na sua vagina, e quando a gente usa o termo corrimento, daí sim é quando essa secreção que é normal sofreu uma alteração por algum desequilíbrio ou alguma bactéria extra que não era para estar ali, e daí sim virou um corrimento que é considerado uma doença que vai precisar de tratamento. Então aprendam já, eu sempre gosto de ensinar certinho as diferentes nomenclaturas corretas aqui de anatomia e fisiologia. Então quando você estiver se referindo à sua secreção vaginal normal, você pode falar secreção vaginal ou conteúdo vaginal, e corrimento é só para quando tem realmente uma alteração. Então vamos lá, relembrando rapidamente ciclo menstrual, a gente considera que o dia 1 do ciclo menstrual é o primeiro dia que vem a sua menstruação. Se a gente considerar um ciclo de 28 dias, mais ou menos no meio ali, lá pelo dia 14, vai ocorrer a ovulação, que é a soltura de um óvulo pelo ovário, e depois, mais ou menos de 14 dias depois da ovulação, vai começar a sua próxima menstruação, que vai ser já o próximo ciclo menstrual. É claro que o ciclo não precisa ter 28 dias exatamente, enfim, tem vídeos sobre tudo isso aqui no canal, sobre como estudar o ciclo, como classifica as diferentes fases do ciclo, enfim, eu vou deixar tudo aqui no card para vocês verem, mas não é sobre isso o tema, senão o vídeo aqui vai ficar imenso, né? Então, secreção vaginal. Dia 1 do ciclo, primeiro dia da sua menstruação, a sua secreção vaginal, o que está na sua vagina, vai ser sangue menstrual. Esse sangue menstrual pode ser de várias características. Tem gente que tem, primeiro vem só tipo um dia de pouca quantidade e no segundo dia que desce bastante. Tem gente que no primeiro dia é o dia de maior fluxo, então isso varia de pessoa para pessoa. A menstruação ela pode vir às vezes com coágulos, ela pode ser mais clara ou mais escura, o que você come, a característica dos seus hormônios, se você tem alguma alteração no útero, tudo isso pode afetar a quantidade e a característica do seu sangue menstrual. Uma dúvida muito comum é que algumas pessoas perguntam, é normal ter o sangue meio elástico? Tipo, o sangue, ele parece um muco cervical, que eu já vou explicar o que é, mas ele é meio elástico, assim. É normal isso? Sim. O sangue, ele pode sair junto com o muco e ser mais elástico.
Enfim, então você vai ter o seu período menstrual e ele vai durar X dias, e quando acabar a sua menstruação vai ter o primeiro dia que você vai notar que não tem sangue nenhum. Então, após a parada da menstruação, você entra num período de secreção vaginal que a gente chama de período seco. Não é um nome muito bom porque não é completamente seco, porque eu já disse que nunca é completamente seco, mas do ciclo menstrual todo, esse é o período em que você tem menos secreção vaginal. Então, você começa depois da menstruação com pouca quantidade de uma coisa que eu gosto de chamar de pastinha branca, que é a secreção vaginal mais comum e presente em quase todo o ciclo menstrual. Essa pastinha branca, eu vou deixar uma foto aqui, ela é uma pastinha branca, pode ser levemente amarelada, que quando você faz assim, ela espalha, né, ela dissolve, e se você faz assim, ela não gruda um dedo no outro, ou seja, ela não é nada elástica. Cada pessoa tem um cheiro específico e uma característica específica dessa pastinha branca. E é muito importante, assim, existe esse geral que eu tô ensinando aqui, mas se você quiser, você tem que estudar a sua própria secreção para você entender como que é a sua característica de normalidade nas diferentes fases do ciclo. E sabendo o que é normal, eventualmente, se tiver alguma coisa alterada, você também vai saber dizer que aquilo não é normal. Daí, enfim, digamos que você menstruou 5 dias, então do dia 1 ao dia 5 você teve sangue. Do dia 5 até mais ou menos o dia 10, 11, isso pode variar um pouquinho também, você vai passar por esse período seco que você vai ter a pastinha branca. De repente, você vai estar entrando aí lá pelo dia 11, 12, você vai estar entrando no seu período fértil. 10, na verdade, 10, 11, você vai estar entrando no seu período fértil. E existe uma secreção vaginal muito característica que chama muco cervical, que é a forma mais fácil de você identificar o seu período fértil, que é conhecida também como secreção clara de ovo. Ela é uma secreção completamente diferente da pastinha branca, porque ela é uma secreção transparente ou esbranquiçada, pode ser um pouquinho amarelada também, mas ela é completamente elástica, ela parece um catarrão, assim. Se você afasta os seus 2 dedos, ela gruda, assim, bem elástica, parecendo mesmo uma clara de ovo. Só que a transição dessa pastinha branca para a secreção clara de ovo não acontece de uma hora para outra, né? Tipo, um dia tá completamente de um jeito e no outro dia tá completamente do outro. Existe um período de transição, então por alguns dias ou por um dia você vai ter uma coisa meio intermediária entre a pastinha branca e a secreção clara de ovo, que é uma secreção meio pastinha branca, mas que quando você afasta um pouquinho, ela gruda um pouquinho, mas não gruda tanto quanto a secreção clara de ovo. Ao longo dos dias do início do período fértil, essa secreção ela vai ficando cada vez com as características mais típicas do muco cervical, que é essa secreção da fertilidade, até ela atingir um pico máximo e depois ela começa a voltar a virar a pastinha branca. Esse período todo entre começar o muco cervical e ele ir embora pode durar 1 ou 2 dias, ou às vezes pode durar 5, 6 dias. Isso pode variar de pessoa para pessoa e pode variar de ciclo para ciclo também. E também existe a questão de como você está analisando essa secreção, porque tudo que eu tô falando aqui, como que é o jeito de você checar a sua secreção vaginal, né? Você pode checar a sua secreção no papel, por exemplo, e é possível você notar muco cervical dependendo do ciclo, só de se limpar assim quando você vai no banheiro, mas a forma mais clara, mais tipo que você vai ver realmente a secreção, é se você criar o hábito de uma vez por dia, com as mãos limpas, você colocar o dedo na vagina e ver a secreção que sai no seu dedo. Essa é a forma mais fidedigna, assim, né? Que você vai analisar sua secreção realmente sem ter passado pela vagina e saído, sem estar misturada no papel, que pode atrapalhar um pouco a sua análise de como está essa secreção. Então, você tem o pico do seu muco cervical ali, provavelmente no dia da sua ovulação, e ele vai diminuindo essas características até que vai chegar um dia que você vai olhar e vai ter completamente voltado a ser a pastinha branca. Quando você chega nesse momento do ciclo que você já notou que não tem mais nada de muco cervical, se você esperar tipo 2 dias desse dia, você já tem uma certa confiança de que você não está mais fértil. E essa parte final do ciclo menstrual, depois que você já notou o seu período fértil e ele já passou,
é a parte do ciclo em que é mais seguro você ter relações e que você não vai, teoricamente, você não vai engravidar, porque você já passou pela sua ovulação e não chegou ainda na sua menstruação. É claro que todo mundo que faz esse tipo de estudo como método anticoncepcional, existem várias regras, e tem vídeo aqui também falando sobre isso, mas existem várias regras, você precisa ter um tempo de estudo, porque tudo se baseia na sua própria percepção dessas questões. Então você precisa ter certeza do que o que você está analisando é real, né? Tem uma linha de aprendizado, digamos assim, mas para quem usa esses métodos de anticoncepção natural, esse é o período de maior segurança, o pós-ovulatório e não o pré-ovulatório. Então acabou o seu muco cervical, voltou a ser a pastinha branca e você vai ficar com essa pastinha branca até chegar na sua próxima menstruação, o que vai durar aí uns 12, 14, 10 dias, dependendo de quanto tempo você ficou com muco cervical. Essa pastinha branca, ela vai aumentando de quantidade, sendo que nos dias pré-menstruais, nos últimos dias ali do ciclo, é quando você vai ter maior quantidade dessa secreção, que é a pastinha branca. Algumas mulheres apresentam mudança do cheiro da secreção no pré-menstrual ou no imediato pós-menstrual também. E você pode pensar, mas será que então eu tô com vaginose? Será que é um corrimento? Depende. Se for algo que muda o cheiro, fica com um cheiro meio ruim e passa o ciclo e esse cheiro não vai embora, daí você precisa procurar um médico para investigar o que está acontecendo. Agora, se você consegue identificar que, tipo, 2 dias antes da menstruação sempre fica um cheiro meio estranho, mas daí vem a menstruação e volta tudo ao normal e você não tomou nenhum remédio, isso pode ser uma variação normal da sua secreção. Então, saiba que é possível acontecer essas variações de cheiro ao longo aí do ciclo e que para você saber identificar se no seu caso esse cheiro ele é normal ou não, você precisa ver se ele tem uma ciclicidade, se ele se resolve sozinho em alguns dias. Se se resolve sozinho, muito provavelmente não é uma doença que precisa de antibiótico ou de tratamento com remédio, assim, né? Outra coisa interessante de falar é que essa pastinha branca, ela é responsável, ela é tipo a principal responsável pelas manchas da calcinha. Então, aquela manchinha que fica dura na calcinha e que na calcinha pode ficar amarela, ela é a pastinha branca. E ela é branca dentro da vagina, mas às vezes, quando ela fica na calcinha, ela fica amarela. Mas se você quiser fazer um teste, você vê lá, tem a manchinha amarela na sua calcinha, principalmente se você já tá com essa calcinha faz um tempo. Se você coloca o dedo na vagina, muito provavelmente a secreção de dentro da vagina ela é mais branca do que amarela. Então acho que é isso. Resumindo, começo do ciclo, menstruação, daí período seco em que você tem a pastinha branca, mas em pequena quantidade, período fértil em que você vai ter o muco cervical começando, ficando bem característico e desaparecendo, e fase lútea ou fase pós-ovulatória ou fase pré-menstrual do ciclo, você vai ter de volta a pastinha branca, sendo que ela geralmente aumenta de quantidade quanto mais próximo está da próxima menstruação. E quando chega a próxima menstruação, começa de novo o início do ciclo, o primeiro dia da menstruação, com sangue na vagina. Espero ter ajudado vocês. Lembrando que esse conhecimento ele pode ser usado só como autoconhecimento, para você saber o que está acontecendo no seu corpo e saber identificar se o cheiro muda, se a característica muda, talvez esteja acontecendo alguma coisa errada. E se você já conhece, né, as variações normais do ciclo, você identifica aquilo e fala, não, isso é o meu normal, porque eu tô na fase tal e é isso que eu espero mesmo que aconteça nessa fase. Essa é a primeira coisa. Mas você também pode usar esse conhecimento, tanto se você está querendo engravidar, para você conseguir identificar o seu período fértil e quando você não está mais fértil, ou, como eu já disse, se você não quer engravidar e está estudando aí, está fazendo uso dos métodos naturais comportamentais de anticoncepção, que são métodos que, quando realizados de forma correta, dentro das regrinhas que eles têm, podem ser métodos seguros também. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui embaixo e até o próximo vídeo.